Lembrando que nós estamos no mês da juventude, por isso estará trazendo a mensagem dessa noite um jovem, né? Esse jovem abençoado do Senhor. E lembrando que se você não é jovem, embora eu acredite que todos aqui sejam muito jovens, cheios de saúde e vigor, estejam orando, intercedendo por essa juventude, pelo mês da juventude, por tudo que já aconteceu, por tudo que ainda estará acontecendo. E se você é jovem, que está aqui e que também estará acompanhando através da internet, já esteja também se preparando para os próximos sábados, porque ainda não terminou. Então fique ligado nas redes sociais, fique ligado e fique ligada, porque muita coisa ainda está para acontecer e eu tenho certeza que Deus continuará falando ao teu coração, que Deus continuará ministrando a vontade dEle para a minha e para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Felipe, é com você. Graça e paz, irmãos. Boa noite. É um privilégio estarmos aqui nessa noite, motivo de alegria, né? Estarmos aqui cultuando ao Senhor, ter essa liberdade, esse privilégio dado pelo próprio Deus, né? Aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm a honra, têm o privilégio de estar aqui, né? Uma parte do povo de Deus para reconhecer essa soberania, esse Deus santo, esse Deus maravilhoso que nós servimos. De forma breve, irmãos, gostaria de trazer uma reflexão para a igreja nessa noite. E eu busquei trazer um tema e será a soberania de Deus em tempos de coronavírus, né, em tempos de pandemia, né? A priori, eu já gostaria de compartilhar que o nosso Deus não foi pego de surpresa, né? O nosso Deus não estava ocupado demais, de repente veio uma pandemia, ele está desesperado para tentar nos socorrer. Não, o nosso Deus, ele permitiu. E por mais doloroso que isso seja para a humanidade ouvir isso, né, afinal de contas a gente prega que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus é gracioso. Sim, Ele é amoroso, bondoso e gracioso, mas Ele tem os seus propósitos. Ele tem a sua soberania em estabelecer os seus planos e dessa vez, no meio dessa pandemia, não é diferente. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 15. Abrir a Bíblia ou acessar, né? Quem está com o celular aí, fique mais fácil para você. Amém. O texto da palavra diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Amém. Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, louvamos o Teu nome pelo privilégio e pela liberdade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por essa noite, te pedimos graça e que Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento e aplique aos nossos corações aquilo que Tu queres nessa noite. Obrigado por essa dádiva, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como foi falado aqui sobre a soberania de Deus, não apenas em Romanos 9, mas de Gênesis a Apocalipse nós podemos ver um Deus soberano, o Deus que intervém na história para estabelecer os seus propósitos. E tanto a criação que nós contemplamos todos os dias, desde o nascer do sol até a chuva que cai, até mesmo na nossa redenção em Jesus Cristo, o tempo exato de Deus enviar Jesus ao mundo, o tempo exato de Deus fazer com que Cristo ressuscitasse, até o tempo que nós estamos aqui hoje, tudo isso passa pela soberania de Deus, pelos planos de Deus. Na verdade, Ele tem a caneta, né? A gente só tem a folha aqui, o rascunho, mas Ele tem todo o propósito,
tem a história nas suas mãos. E como foi dito logo no início, inclusive na pandemia do coronavírus, Deus também está estabelecendo seus propósitos. E para facilitar a compreensão, irmãos, eu dividi essa reflexão em 3 tópicos, bem breves, para que a gente possa refletir sobre um pouco sobre a soberania de Deus. O primeiro tópico, irmãos, diz a soberania que estabelece os seus propósitos. E se a gente for parar para analisar, esses meses que a gente já está vivendo de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, não é só a pandemia que está acontecendo. Não é só os casos que a mídia tem noticiado. Parece que a gente congelou um pouco no tempo. A situação é delicada, é grave, mas neste tempo, pessoas estão se achegando a Cristo. Por mais que não esteja sendo noticiado, por mais que a igreja passasse grande parte dos meses da pandemia com as portas fechadas. Mas a igreja somos eu e é você, irmãos. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Então, no momento que este templo esteve fechado, como os demais, Deus não parou de agir na história. Deus continuou salvando. E, se formos parar para ouvir relatos de missionários que estão no campo, esse tem sido um dos maiores tempos onde o número maior de pessoas estão se voltando a Cristo na Europa, por exemplo. Um continente que já é considerado pós-cristão. E Deus tem usado este momento de caos para trazer vidas a Ele novamente. Então, vidas estão sendo quebrantadas e salvas por Cristo em meio da pandemia. O propósito de Deus se estabelecendo. Como também, vidas estão sendo condenadas por Jesus também neste tempo. Parece ser doloroso, a gente que prega tanto o amor, mas para aqueles que respondem a esse amor com obediência e arrependimento, há a salvação de Jesus. Para aqueles que viram as costas, há a condenação de Jesus. Porque podemos observar que o reino de Deus, ele não é democrático. Existe apenas um rei, e esse rei é soberano e estabelece seus propósitos. Independente do que a geração X, Y ou Z possa achar, ele é soberano, ele estabelece seus propósitos, tanto para salvar como para condenar. Uns respondem, como foi dito, com arrependimento, outros já respondem com dureza e com ameaça. Neste tempo também tem sido nos maiores tempos onde a perseguição tem aumentado. Cristãos que estão sendo torturados porque estão assistindo uma live de um culto. O que para a gente é uma coisa tão natural que às vezes até a gente negligencia. Eu vou assistir o Netflix, vou assistir o culto hoje não. Tem essa oportunidade, tantos aplicativos para a gente acessar. Mas muitos estão sendo perseguidos e muitos estão perseguindo o povo de Deus também neste tempo de pandemia. E mais uma vez eu quero frisar, Deus é soberano e estabelece os seus propósitos. Quantos creem? Amém? Glória a Deus. O segundo tópico, irmãos, é a soberania que condena. Isso mesmo, a soberania que condena. Deus tem mostrado a esta geração, a geração mais tecnológica, a geração com o melhor poder aquisitivo da história, Deus tem mostrado que os nossos recursos são nada visto a pandemia. Não tem conta bancária gorda, não tem líderes da Europa e Estados Unidos ou do bloco dos países mais ricos que possam solucionar o nosso problema. Estamos tentando ainda uma vacina, mas Deus tem mostrado que se não for a mão dele, nem mesmo a vacina sai. Nem mesmo um medicamento a gente consegue para amenizar o caos que a gente tem vivido nos últimos meses. Então, os recursos das nações e dos poderosos são insuficientes. Deus, mais uma vez, está estabelecendo o seu juízo, trazendo condenação ao ímpio, aquele que tem se afastado. Assim como Deus levantou Faraó no passado, envergonhou Faraó para dar vitória ao povo dele, hoje ele faz da mesma forma. Ele está envergonhando os poderosos para mostrar que ele é soberano. Enquanto as nações não se voltarem a ele, enquanto todos os povos não se voltarem a Jesus, não há expectativa de melhora. E eu não estou dizendo apenas que a questão da pandemia, mas nós podemos ver a inversão de valores, a multiplicação da maldade, a violência que se multiplica dia após dia. E mesmo em tempos de pandemia,
ao ligarmos a TV ou acessarmos a internet, só se multiplica maldade, mais maldade, injustiça após injustiça. E isso a gente vê que tudo isso é a permissão de Deus para trazer juízo a uma geração que tem se voltado contra Ele. Gostaria de convidá-los também a abrir em Romanos, capítulo 1, do versículo 28 ao 32. Vamos lá, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventadores de males, desobedientes aos pais. Vamos lá, 31. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Glória a Deus pela sua palavra. Então podemos ver, gente, mais uma vez nesse texto, que Deus não foi pego de surpresa. Toda a maldade que a gente está vendo, todo esse cenário de caos no qual estamos vivendo, Deus já anunciou em sua palavra. E ao lermos Romanos 1, parece muito com a nossa época, né? Por mais que tenha sido escrito por Paulo lá atrás, onde, na época em que nós nem sonhávamos em nascer, mas faz tanto sentido para a gente. Por quê? A palavra de Deus, ela é a profecia, ela é infalível, ela é imutável. Deus é verdadeiro, Deus é soberano. Então podemos ver claramente aqui, irmãos, que Deus nunca foi, nem nunca será pego de surpresa. Glória a Deus por isso. O terceiro tópico, irmãos, para caminhar para o fim, é também a soberania que cuida. Nosso Deus soberano, aquele que salva, aquele que condena também, mas é um Deus que cuida. E esse cuidado é para quem? É para o seu povo, é para mim, é para você. Se porventura você já foi alcançado pela graça de Deus, é salvo em Cristo Jesus, então você se encaixa nesse terceiro tópico. E se você ainda não se rendeu a Jesus, você recebe um convite do Pai a entender que há um cuidado somente em Jesus. Então a soberania que cuida, o povo de Deus permanece sendo cuidado pelo próprio Pai em meio à pandemia. Quantos aqui têm desfrutado do cuidado de Deus? Glória a Deus, nós estamos seguros, irmãos. Isso quer dizer que nós não temos medo? De maneira nenhuma. Muitas das vezes ficamos com medo, muitas das vezes nos afatigamos, muitas das vezes até mesmo nos desesperamos a olhar para o cenário no qual estamos inseridos. Mas quando olhamos para Ele, quando levantamos a nossa voz em oração, nós podemos descansar que é um Deus soberano e que cuida nos mínimos detalhes. Ele também nos encoraja a confiar, certos que os nossos dias estão escritos por Ele. Então não tem coronavírus, não tem violência que possam interferir os dias que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. Eles estão cronometrados, eles estão seguros, independente do que aconteça. E eu gostaria de convidar também os irmãos a ir lá em Salmos, no capítulo 139, que nós vamos ver sobre esse cuidado paternal de Deus para conosco e a soberania nas nossas vidas. Salmo 139, eu vou ler o 13 e o 16. O 13 diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. O 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Glória a Deus. Ele nos gerou. Quando nós éramos ainda uma substância ainda informe, Ele nos gerou no ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu lá. Ele projetou todos os nossos dias.
Antes que a gente viesse a conhecer esse mundo, todos os nossos dias já estão determinados por Ele. Então, o povo de Deus pode desfrutar desse cuidado e dessa certeza que nada irá acontecer na minha e na sua vida que esteja longe do alcance, do amor, do cuidado de Deus. Então, nós podemos descansar nessa certeza. E Ele gera em nós também. Esse Deus que cuida gera em nós também, neste tempo de aflição, de pandemia, mudança de caráter. Porque começa na igreja o julgamento. Então começa na gente o arrependimento. Quantos de nós estavam levando a relação com Deus de qualquer maneira? Temos tantas igrejas, tantas oportunidades, que muitas das vezes a gente simplesmente ignora esse fato, esse privilégio. Mas Ele traz em nós arrependimento, realinhamento, mudança de vida. Ele aponta e diz: oi, peraí, não é assim, o meu povo precisa voltar. E com isso Deus vai restaurar o seu povo para restaurar as nações. Então, esse cuidado também gera em nós arrependimento, realinhamento, fortalecimento da fé e a certeza do cuidado e do livramento do Pai para com cada um de nós. E por fim, irmãos, ele mostra também que, independente de qualquer coisa, como diz em Mateus 28, 20, na parte B, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje Ele está conosco. Amanhã a gente já pode ter a certeza que Ele também vai estar. E Ele é poderoso para nos conduzir em triunfo daqui até a eternidade. Pois o cristão, irmãos, é o único povo da face da terra que tem a certeza do amanhã. Porque quer aqui ou na eternidade nós estamos seguros com Ele. Então, se amanhã a gente acordar aqui, glória a Deus por mais um dia, Ele está conosco. Se amanhã a gente acordar lá, vamos encontrá-lo e vê-lo face a face. Em momento nenhum na história ou na eternidade estamos abandonados ou desamparados. Glória a Deus por isso. Então, queridos, nós somos privilegiados em ter Jesus. É simplesmente isso, gente, ter Jesus. A nossa geração, muitas das vezes, está longe de Cristo, porque, muitas das vezes, até mesmo nós, mistificamos tanta coisa, a gente coloca a nossa autossuficiência diante de todos, que a gente, muitas das vezes, não consegue entender que é somente Jesus. A gente tem que botar alguma coisa na receita do bolo. Por quê? Porque a gente acha, não, eu preciso ter uma pontinha do meu braço na história. Não, eu cheguei no céu, eu estou bem, eu estou vivo, porque não, eu me cuido, eu faço aquela dieta e tal. Nada demais contra isso. Mas se não for Ele, nenhum recurso nosso vai fazer efeito. Nenhum recurso nosso vai nos permitir estar de pé. É somente sobre Jesus. Em toda a história, que tudo apronte para Jesus, que a nossa vida aponte para Jesus, que esse cuidado que recebemos seja suficiente para anunciarmos isso ao outro, no trabalho, nos estudos, no nosso dia a dia, na sociedade, e que nós possamos evidenciar o quão privilegiado nós somos em ter Jesus conosco, o autor e consumador da nossa fé. Como foi cantado, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E só existe uma forma de ser amigo de Deus, de desfrutar desse cuidado. E essa forma é Jesus. Esse caminho é Jesus, somente Jesus. Para concluir, irmãos, eu gostaria de destacar 3 coisas também para que a gente possa sair daqui, refletindo. Mesmo que a gente esqueça de tudo o que foi falado aqui, porque nunca vai ser sobre mim, nem sobre você, muito menos sobre a PIB Cristo ou qualquer outra denominação. Sempre foi e sempre será sobre Jesus. Então que a gente possa sair daqui nessa noite, certos de que Deus é soberano. Eu estou até sendo repetitivo, mas a nossa geração precisa compreender que Deus é soberano. Que possamos sair daqui gratos por termos Jesus e por termos o seu cuidado para conosco todos os dias, e que possamos sair daqui não conformados em saber que tem uma geração se perdendo e sendo condenada, mas possamos sair daqui motivados por esse cuidado para que outros sejam alcançados, e que a gente ore todos os dias para que no grande dia, quando Cristo voltar, a nossa geração do século 21
do ano de 2020 não esteja contada como a geração que padeceu sobre a ira de Deus, mas que possamos ser contados como a geração que se arrependeu e foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. E nós que aqui estamos, certos de que fomos alcançados por Ele, que nós possamos ser esse canal do fluir da graça de Deus. É um ministério tão lindo que nós temos, que até os anjos anseiam, que é pregar o Evangelho. E aqui estamos para anunciar aos quatro cantos que Jesus é o Senhor, que Jesus é poderoso para nos conduzir, que Jesus é poderoso para nos perdoar, que Jesus é poderoso para nos dar uma segurança, aquela que o governo ou a nossa conta bancária não podem dar. Somente Ele pode nos dar essa segurança. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, para que a gente possa fazer uma oração encerrando e possamos sair daqui confiantes nesse Deus maravilhoso e poderoso. Glória a Deus. Senhor, aqui nós estamos na Tua presença, mais uma vez gratos, Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra, ela é imutável, ela é infalível. Nós cremos, Deus, que o Deus que é soberano também é um Deus zeloso para com o seu povo. Te pedimos, Deus, perdoe muitas das vezes a nossa dureza de coração, perdoe os nossos pecados e falhas, realinha-nos, Deus, aos Teus propósitos, favoreça-nos com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com a Tua grandeza. Encha-nos de Ti neste tempo, Deus, e faça-nos, Deus, como refletores para manifestar a grande luz que é Jesus. Alcança essa geração, Deus, essa geração que está doente, que é falha, que é pecadora. Alcança, Deus, os nossos governantes, os lares e as famílias dessa geração, e aviva-nos, Deus, como a Tua igreja. Te pedimos graça e misericórdia, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, gente. Um grande abraço.